Eu tava procurando um filme terrível para assistir, né? Mas eu não sabia que o filme era tão terrível assim para assistir. Não tô falando que o filme é ruim, o filme é até bom, é um anime, né? É, não game, não vida zero, alguma coisa assim, né? A história de que a humanidade está totalmente destruída, existe uma fuligem da guerra e outras criaturas que está matando a humanidade, né? E a humanidade está tentando descobrir o que está acontecendo para eles sobreviverem, né? O ator principal ele conhece uma máquina, né? E eu até fiquei interessado no anime que eu vi a máquina toda arrebentada, destruída, né? E eu pensei que o ator principal ele ia sofrer, né? Mas ele sofreu igual o Guts até o final da história, né? E porém ele já não tinha muito tempo de vida, né? Pelos acontecimentos. A história ela não tá como se fosse uma história de passagem por passagem, ela tá como se fosse uma história contada, né? Com vários fragmentos para contar o contexto da história. Eu acho que a história, no mínimo, ela teria umas 3 horas se elas pegassem toda a linha de construção, porém a fragmentação da história, o questionamento, os sacrifícios, né? É muito melhor você deixar sempre em ápices e você juntar todos os ápices e deixar uma linha toda faltando, né? Porém, a história é extremamente horrível, né? Esse menino ele tá lutando por a sobrevivência. Ele é o líder, né, do grupo lá. Ele disse que várias pessoas morreram por causa das escolhas que ele tomou, né? Ele acredita que ele vai encontrar a própria morte dele encontrando essa máquina. Essa máquina, ela tem probleminha da cabeça, né? Ela não funciona direito. E ela foi expulsa da colônia dela, né? E ela quer entender o cara, e ela começa a jogar com o cara para ver se o cara aceita ela, né? Pelo fato de que ele viu que ela não é nenhuma ameaça, ele trata ela bem, leva ele para a aldeia dele, né? E começa a história dos dois. A história é muito triste da parte dela, o sofrimento que ela passa, porque você vê que todos os problemas que ela passa, ela sempre foi rejeitada. E os problemas dele é que ele está totalmente desesperado e não sabe o que fazer, né? Aí começa um grande amor entre os dois. Porém, esse amor é aplacado pela realidade, né? Então a história constrói uma profundidade muito negativa. Você tem um pingo de esperança, essa esperança ela é destruída novamente, né? E é um caminho sem volta, né? Então é uma história muito triste, né? É uma história que eu acredito que qualquer um deve ver, né? Mas você, ao mesmo tempo, nunca mais vai ver essa história, porque ela é uma história muito sem esperança, né? E como falo, eu fui ver porque eu achei que era a imagem que chocava mais, né? A capa do filme, né? Aí agora eu vou procurar outros desenhos que o pessoal fala que é horrível. Eu assisti o Gantz, mas o Gantz o Gantz antes de acontecer a história, você vê que o cara era ferrado, depois o cara ficou mais ferrado ainda, depois o cara ficava espumando no meio do mato, delirando, esperando a morte, né? Então é aceitável, até que só haja tragédia no Berserk, né? Mas porém o desenho Berserk, a história do Berserk lá, eu vi lá a adaptação na Netflix, o cara encontra um grupinho e vai salvar o mundo. Eu acho que essa não é a saída, né? O Guts ele tem que se afundar cada vez mais na história dele, né? Mas isso já é outros 500. Falei pra vocês.